texto em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, no capítulo de número 12, nós vamos meditar nas Santas Escrituras nessa manhã, em Hebreus 12. Nós vamos falar sobre perseverança, a importância de realmente perseverarmos, de termos uma vida em Cristo, de termos uma vida respaldada sempre nele. Isso é muito bom, meus irmãos, quando nós confiamos no Deus poderoso. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, primeiros versos dessa palavra em Hebreus 12. Vamos ver, vamos meditar, vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, mesmo para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou, versículo 3, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, esse texto de Hebreus 12, ele fala sobre a importância de nós termos Cristo como um exemplo claro, transparente e vivo para nós. E devemos ter realmente Jesus Cristo como parâmetro de toda a nossa vida. Devemos ter nele todo o exemplo, de maneira que o que falamos, o que vamos decidir, toda a nossa forma de agir, esteja baseada nele, tudo esteja baseado nele, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Interessante que o autor, antes de falar sobre Cristo, que é o nosso maior exemplo, no capítulo de número 11, nós vamos falar que muitos homens de Deus, mulheres, usaram a fé como esse fundamento para a perseverança, usaram a fé bíblica, claro, cristã, para que em todo tempo, de forma nenhuma, fossem abalados por nenhuma circunstância. Tanto é, meus irmãos, que nos finais do capítulo de número 11, nós vamos ler que essas pessoas, eles sofreram danos, foram decapitados, foram perseguidos, mas em nenhum momento abandonaram a fé em Deus. Não foram justamente as ameaças que perturbaram a vida deles, de forma nenhuma. A vida deles estava realmente centrada em Cristo Jesus. E nós, nesses dias, estamos enfrentando realmente muitas tribulações, estamos enfrentando muitas adversidades, principalmente, meus irmãos, concernente à nossa fé. Esse vírus e outros problemas que estamos enfrentando, ele vem, na verdade, confrontar principalmente a nossa fé, confrontar, meus irmãos, a nossa crença naquele que é Senhor de todas as coisas, porque alguns podem perguntar, por que Deus está permitindo determinadas coisas acontecerem? É nesses momentos que nós realmente avaliamos a convicção que nós temos em Cristo Jesus. São momentos como esses que somos provados em nossa fé. Então aqui o autor aos Hebreus, ele está ressaltando justamente isso, a necessidade e a importância de nós perseverarmos e termos Cristo como exemplo dessa perseverança. E ele fala aqui, no versículo de número 1, portanto, também nós, visto que temos rodeando-nos, ou seja, tão grande nuvem de testemunha. E quais são essas nuvens de testemunhas que nós temos ao nosso redor, a sociedade? São as pessoas que trabalham conosco,
são as pessoas da nossa própria casa, elas são testemunhas se temos tido perseverança. São justamente aquilo que as pessoas nos seguem até mesmo nas redes sociais. De que forma nós temos realmente exposto o que nós temos crido, e não apenas aquele que temos crido, mas a forma que temos exercitado aquilo que nós confiamos e que pomos a fé. Então essa nuvem de testemunhas que o autor aos Hebreus está pondo aqui, é justamente aquelas pessoas que estão nos vendo e estão nos olhando, estão realmente com seus olhos voltados para nós e esperando talvez o nosso exercício das debilidades, aguardando que possamos errar. Então o autor está dizendo: olha, vocês estão sendo rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. Todo momento as pessoas estão olhando para nós, os espectadores estão aí, vendo que tipo de testemunho nós temos dado a respeito de Cristo. Meus irmãos, vivemos dias em que ou somos realmente cristãos ou não. Sexta-feira eu estava trazendo estudo para os adolescentes que estavam estudando, terminaram de estudar sobre as 7 igrejas, e eu fiquei para dar sobre a igreja de Laodiceia. O problema da igreja de Laodiceia, que a Bíblia nos fala em Apocalipse, quando João, pela revelação do Espírito Santo, estava escrevendo aquelas cartas, e eram cartas direcionadas tanto ao anjo da igreja, como também para a própria igreja, para os membros da igreja. E ele estava falando aqui que o grande problema dessa igreja não era a perseguição, porque não há relato que ela estava sendo perseguida. Não há relatos de que eles estavam enfrentando mestres que ensinavam heresias. A igreja não estava enfrentando aqui problemas, até mesmo questões sociais. O grande problema, melhor dizendo, dessa igreja era a indiferença com Cristo Jesus. Jesus Cristo não era o Senhor da vida deles. Jesus Cristo era uma alternativa, mas não era o Senhor. Então eles se preocupavam muito mais com as coisas alheias do que com o próprio Cristo, que era o Senhor e o cabeça dessa igreja. E quando olhamos para os dias de hoje e temos essas testemunhas realmente nos vendo, falando, censurando, criticando, ou até mesmo tecendo elogios, todas essas pessoas, meus irmãos, estão aí. Mas o que devemos fazer? Testemunhar Cristo. Temos Cristo como exemplo em toda a nossa vida. E ele fala que não apenas isso, que devemos observar. Grande nuvem de testemunhas estão nos vendo, estão ali como espectadores, anotando cada detalhe da nossa vida. Não apenas isso, mas devemos desembaraçar, realmente trazer às claras todo o peso, ou até mesmo lançar, tirar totalmente em nossa vida, meus irmãos, negarmos os prazeres do pecado. E essa sobrecarga que muitas vezes estão sobre nós, precisamos realmente em todo o tempo, meus irmãos, abandonar tudo aquilo que Deus não ama, abandonar tudo aquilo que não agrada o Senhor, para que possamos viver realmente perseverantes. E olha que ele fala: tirem, desembaraçem, joguem o peso do pecado, que é forte, que é profundo, que nos assedia. Então nós devemos abandonar tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não é palavra bíblica, tudo aquilo que não agrada o Senhor, para que isso nos motive a perseverar. Por isso que ele fala: corramos, vamos correr. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 14, fala que nós devemos prosseguir para o alvo a qual está preparado para cada um de nós. O que é? São as coisas divinas. Mas como podemos buscar as coisas divinas se nós não abrimos mão ainda do pecado que aflige o nosso coração, o pecado que nos submete a ele, o pecado que nos escraviza, o pecado, meus irmãos, que nos afasta de Deus? Não há como ter perseverança se mantermos uma vida de pecado. Pecados que nos trazem ruínas,
Pecados, como nós lemos aqui no texto, que nos assedia todos os dias, que provoca em nós, meus irmãos, muitas vezes o desejo de não ter Deus, mas o desejo de promover a carne em todo instante. Pecado que muitas vezes facilmente nos envolve. E eu não falo apenas aqui sobre um pecado, sobre vários pecados. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós percebemos que o pecado ele pode ser tão voraz como aquela mulher, esposa de Potifar, que sem nenhuma vergonha se lança aos braços de José do Egito. Eu costumo chamar que esse é o pecado voraz. É o pecado que se lança, que não espera a gente chegar até ele chega até a gente. Mas existe o pecado que também podemos chamar do pecado sutil. É aquele pecado que podemos nomeá-lo de Betseba, que inocentemente Davi acorda, está com insônia, e agora anda pelo seu palácio, anda ali pelo quarto do seu palácio, e de repente vê lá uma mulher nua, e agora o coração dele deseja. Esse pecado sutil que muitas vezes tem derrubado muita gente. É aquele pecado que, em vez de nós nos afastarmos dele, nós chamamos para dentro de casa. E foi assim que Davi fez. Chamou o pecado para dentro de casa. E parecia algo sutil, sem nenhum efeito, sem nenhum problema, mas que derrubou, que fez um homem perder um filho por causa desse pecado. Então nós devemos abandonar. Como podemos ter perseverança? Como nós podemos, nesses últimos dias, meus irmãos, negar tudo aquilo que Deus não ama, se o nosso coração está cheio de pecado? E o pecado, muitas vezes, faz realmente exaltar em nós o orgulho, dizendo que não há necessidade de arrependimento, dizendo que não há necessidade de quebrantamento, dizendo que não há necessidade de ser simples, dizendo que é tudo igual, tudo normal, não precisamos nos preocupar. Essas coisas nos tiram a perseverança. São essas coisas que nos tiram a motivação de estar na casa do Senhor. Aí quando vem uma situação como essa, de fechar as igrejas, tem muita gente que acha até legal, acha até bom, acha que isso é muito bom. Meus irmãos, é claro que são medidas que muitas vezes são tomadas, e devemos ter prudência, devemos ter cuidado. Mas observe bem que o pecado, todos os dias, afronta a Deus, afronta a pessoa de Cristo, desafia o Espírito Santo, desafia nós como cristãos. E muitos têm perecido, porque em vez de tirar a carga do pecado, essa sobrecarga que nos envolve, não consegue mais ter forças nem perseverança, porque está atrelado, envolvido, está totalmente submetido ao pecado. É por isso que o autor fala: desembaraçem, fujam, realmente tirem tudo isso, porque a única forma de realmente mantermos, corrermos, e correr aqui é o sentido de chegar ao ponto, de ir ao encontro, ter determinação e com a perseverança, realmente, meus irmãos, chegarmos à proposta. E qual é a proposta de Deus? Enviando o seu Filho. Qual era a proposta de Jesus Cristo vir morrer neste mundo? Morrer por nós, pecadores. Qual é a proposta do Espírito Santo ser enviado? É para que homens como eu e você possamos olhar para a eternidade, porque lá é o nosso lugar, lá é onde realmente devemos desejar estar. No versículo de número 2, ele fala não apenas isso, não apenas observando que pessoas estão nos vendo e estão esperando alguma coisa de nós, e diante de nós também existe o pecado, porque nós temos a natureza pecaminosa. Diante de nós estão os pecados, quer consideremos aqueles que vêm ao nosso encontro ou aqueles que vamos até o encontro deles. Precisamos fugir, porque se permanecemos no pecado, nós não teremos perseverança na fé, nós não teremos forças, porque estamos alimentando mais a carne do que o espírito.
nós não teremos perseverança, nós não teremos capacidade de suportar as adversidades, vamos cair, vamos realmente ser tragados pelo inimigo, porque não há forças espirituais para perseverarmos a proposta que ele nos deixou, que é a eternidade. Mas devemos, versículo 2, olhar firmemente para o autor e consumador da fé. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, que devemos considerar, que devemos observar e dar validade ao autor, ao Senhor de todas as coisas, e aqui olhar firmemente. E quando o autor está falando sobre olhar firmemente, fala de olhar de uma forma que nada nos distraia. Quando a gente olha para o texto do Evangelho de Mateus, onde também tem outros evangelhos sinópticos, sobre a história, como até foi cantada aqui, parecida, mas diferente, que o vento bate. Aí olhamos para a ordem de Jesus Cristo, aos discípulos, vocês vão para o outro lado, pegaram o barquinho, estava ali na lagoa, que chamavam de Mar de Genezaré, e de repente no meio do caminho, o vento é forte, as ondas estão bravias, e agora Jesus Cristo tem encontro com os seus discípulos, ele fala para os seus discípulos que não deveriam ter medo, porque ele era o Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro fala, se tu és realmente o que o Senhor está falando, eu quero ir até o teu encontro. Aí Pedro pisa nas águas, está andando em direção a Jesus Cristo, até o momento que os seus olhos são o quê? Desviados. Até o momento em que as situações ao seu redor desviam, ou seja, naquele momento Pedro não estava olhando firmemente de verdade para Jesus Cristo, porque se estivesse olhando firmemente para Jesus Cristo, nada do que acontecia à sua volta importaria. O que tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas não têm olhado fixamente para Jesus, os seus olhos estão em outros lugares, os seus olhos estão na hostilidade da vida, os seus olhos estão no pecado, os seus olhos estão, meus irmãos, nas notícias que 24 horas nós temos e não são notícias boas. Os seus olhos estão na desgraça, os seus olhos estão na negação, os olhos estão, meus irmãos, em qualquer coisa, menos em Cristo. E o autor fala, olhem firme para o autor, para o Senhor, para o Rei. Vocês precisam olhar firmemente para aquele que tem o domínio de todas as coisas. Vocês precisam olhar firmemente para aquele que criou, e pelo seu poder nós conquistamos a vitória. E está falando sobre Cristo Jesus, aquele que nos trouxe a fé, aquele que nos trouxe segurança. Meus irmãos, se nós não olharmos para Jesus Cristo nesses últimos tempos, muita gente vai ficar emocionalmente doente, se é que não já tem muitas pessoas assim. Boa parte da população vivendo crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, angústias profundas. Não estou dizendo aqui que devemos desprezar também a situação, mas o grande problema de muitos hoje, que estão olhando para os homens, estão olhando para qual é a solução do governo, qual é a solução econômica, qual é a solução da saúde. Meus irmãos, nós homens somos perecíveis e errantes em nossos caminhos, somente o autor, Jesus Cristo, esse é, meus irmãos, firme em tudo o que diz, é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não tem mudança, ele não tem arrependimento, porque ele não erra. Temos que olhar firmemente para o nosso Deus. Quem é que muda uma nação? São pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que olham para Jesus Cristo e são instrumentos de Deus para tal. Mas se nós não olharmos para Jesus Cristo, vamos viver eternamente tristes. Olha só o que diz o verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que o autor está dizendo aqui, que esse Jesus Cristo, que não ficou, meus irmãos, de forma nenhuma submetido aos homens, que em nenhum momento ele se inclinou ou se submeteu ao fracasso, mas é aquele que no Getsêmani sentiu dores, sofreu, mas fez a vontade do Pai. Esse sim morreu na cruz,
para nos garantir vitória, para nos garantir vida eterna. E esse Jesus que nós pregamos não continua morto. Diz o texto aqui que ele está sentado à destra do trono de Deus. É aquele que é Senhor. E se nós tivermos os nossos olhos firmemente nele, no autor e consumador da nossa vida, meus amados, o que vai impedir Deus agir na nossa vida? Nada. Há um texto de Romanos, capítulo de número 5, que eu gosto muito. E quando Paulo fala à igreja de Roma, dizendo, olha, justificados, pois, pela fé em Cristo, temos a salvação em Cristo Jesus. E ele continua dizendo que quando nós somos justificados e temos fé em Cristo Jesus, nós vamos olhar não apenas para a glória de Deus, para aquilo que é maravilhoso, para aquilo que é grandioso, mas vamos também conseguir nos gloriarmos nas próprias tribulações. Ou seja, quem tem sua vida em Jesus Cristo é justificado pelo autor da fé. Por mais que passe pela adversidade, ele vai enxergar a adversidade como algo benéfico. Ele vai enxergar a adversidade como algo, meus irmãos, de crescimento. Mas para isso precisamos ter firmemente os nossos olhos em Cristo Jesus. Eu não vou aqui, meus irmãos, exagerar, porque eu não quero exagerar. Mas deixa eu falar um número aqui que parece exagero. Se bobear, 70% dos cristãos hoje mais murmuram do que glorificam. 70% hoje dos cristãos não conseguem enxergar as adversidades que ele passa como algo bom, porque os nossos olhos não estão no autor. A nossa vida não está baseada na palavra, está baseada nos fatos dos dias. Somos levados como ondas, né? Como se fosse uma folha no vento, como se fosse um isopor no mar. Não tem, meus irmãos, sabe, firmeza. Não tem firmeza no que fala, no que diz e nem na vida. Posso estagnar mais 70% se bobear. Vai na sua igreja para você ver. Tem muitos irmãos que mais reclamam do que enxergam a adversidade como contribuição para o seu crescimento. E Paulo diz em Romanos 5 que a tribulação na vida daqueles que são justificados por Cristo e têm a sua fé nele, vão enxergar a tribulação como produção para ter uma vida de perseverança, para ter uma vida de experiência profunda com Deus e para receber a esperança. Só obtém essas coisas aqueles que estão firmados em Cristo. E Jesus Cristo foi quem garantiu isso. Foi Ele quem garantiu essa expectativa, essa dádiva, essa maravilha de sabermos que Ele é o Senhor de todos nós. Por isso que no versículo de número 3 ele fala: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmanhando em vossa alma. Sabe o que ele quis dizer aqui? Que o nosso modelo é Cristo Jesus, que suportou tudo, e suportou para que nós não tivéssemos o peso, ao ponto de não suportarmos e desmaiarmos a nossa fé, e sermos, meus irmãos, pessoas que fossem vencidas pelo mal. E ele fala aqui, para que não fadigueis, para que vocês não se cansem, para que vocês não desmaiem de tanta luta. E quantas pessoas hoje estão desmaiadas, estão sem forças, estão, meus irmãos, sem determinação na vida, não têm as suas forças mais em Cristo, estão aí perdidas. Mas se você olhar firmemente ao Senhor, se você abandonar o pecado, se você entender que você é uma testemunha fiel de Cristo, que você deve olhar para Ele, você vai suportar todas as adversidades também, porque o que temos recebido dele é graça. E para terminar, os meus irmãos, versículo de número 12, o autor diz: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Portanto, em outra tradução, levantai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. O que o autor está dizendo? Se a nossa vida estiver baseada em Cristo, se nós olharmos para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida, que de forma nenhuma ele disse que
iríamos ter término das adversidades, das provações, que ele fala: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por adversidades, mas vocês devem ter bom ânimo. Ele está falando: se a nossa vida estiver nele, em Cristo Jesus, que trouxe-nos esperança, que nos fez mais do que vencedores, que nos dá, meus irmãos, forças para prevalecer contra a maldade. É aquele que deixou a sua santa palavra para que pudéssemos ler e a nossa vida estiver nele. Assim vamos perseverar até o fim. Nós não vamos desistir da jornada. Então, meus irmãos, façamos como o autor está dizendo: levante as suas mãos, põe os seus joelhos enfraquecidos para funcionar, porque é Ele quem nos dará realmente vida, e Ele que nos concede a vida. Então o autor está dizendo aqui: façam isso, porque se vocês levantarem as mãos, se vocês realmente, meus irmãos, levantarem, ou seja, colocarem os joelhos para funcionar, mesmo que estejam enfraquecidos, e se vocês, no versículo de número 13, trilhar pelo caminho reto, se vocês nessa manhã terem os seus pés naquele que é Senhor, momentos que temos vivido como esses serão momentos, meus irmãos, não terríveis, mas serão momentos de engrandecimento, serão momentos em que seremos fortalecidos, serão momentos que nós vamos realmente perseverar. E o sentido da palavra aqui, perseverança, é capacidade para suportar as adversidades. Volto a dizer, o sentido aqui de perseverança é a capacidade para suportar as adversidades. Então, meus irmãos, as notícias vão vir, as situações vão chegar. Nós não vamos deixar de sofrer neste mundo, não. Enquanto estivermos neste mundo, vamos padecer sofrimentos. Quando estivermos neste mundo, vamos enfrentar as adversidades. Enquanto nós estivermos neste mundo, as lutas não vão cessar. Mas sabe qual o diferencial daqueles que vivem com Jesus Cristo? Vão suportar a tudo que está passando hoje. Vão chegar até o final. Elas vão dizer no final assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque só podem falar: até aqui nos ajudou o Senhor aqueles que mantêm firmes a fé naquele que é autor e consumador da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Alguém me perguntou assim: pastor, o senhor está bem? Eu falei: estou. Alguém possa perguntar para você: você está bem? Você pode até dizer que não, porque é natural que muitas vezes nós não estejamos bem. Mas uma coisa eu tenho tido como palavra de Deus em minha vida, como ela é: podemos, meus irmãos, estar tristes, mas não ficaremos abatidos. Podemos, meus irmãos, passar pela prova, mas não teremos mal algum, porque Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não haverá temor no meu coração, porque eu sei que o Senhor está conosco. E quando eu precisar, e você precisar, eleve os teus olhos para os montes, porque de lá, do céu, não do monte, é que vem o nosso socorro. Pai santo e querido, graças te damos, ó Pai, nessa manhã, e rogamos ao Senhor as tuas infinitas misericórdias, e pedimos a ti, meu Pai, que nos dê fortaleza no Senhor, que nos ajude, ó Pai, a perseverar, que nos ajude, ó Deus, a manter firme o nosso coração em ti. As notícias estão aí, aterrorizando. São notícias, ó Deus, que trazem perplexidades. São notícias, ó Deus, que na verdade, em vez de ensinar o povo, ajudar o povo, são notícias que trazem ao coração terror e pânico. Ó Pai, precisamos nos voltar mais à tua palavra. Precisamos verdadeiramente, como diz o autor aos Hebreus, ter firmemente os nossos olhos no autor, no Senhor, no Criador, naquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso, nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo todos os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o pânico. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, toda mente cativa, Senhor, maligno. Em nome de Jesus Cristo, todo o coração ansioso, receba nessa manhã
a tranquilidade, a calma, a perseverança, a esperança que é Jesus Cristo para todos os povos. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.